E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu finalmente vim aqui falar pra vocês sobre o que eu achei da adaptação em um filme anime de Saezuru Toriwa Habatakanai The Clouds Gather, que pra quem não sabe ainda, né, pra quem, tipo, sei lá, talvez é meio novo no universo BL, Saezuru é uma obra muito popular, muito famosa, e ela é da Yoneda Kou, uma das minhas mangakas favoritas, que tem um dos meus mangás favoritos na história. Isso inclui Saezuru, mas tem também Doushitemo Furutekunai, que eu já falei aqui. Todos os links de vídeos que eu tô falando aqui eu vou deixar na caixa de descrição. A Yoneda Kou é uma escritora sensacional. Eu sempre senti que ela tava muito à frente do seu tempo, e a gente observa alguns detalhes, um pouco disso nas obras dela. Eu ainda planejo fazer um vídeo aqui só sobre ela. Eu ainda quero muito trazer um vídeo pro canal só sobre ela, mas é uma coisa que vai exigir mais tempo, um pouco mais de pesquisa. Ela tá atualmente no Japão, ainda em lançamento, tá ali pelo seu capítulo 40, eu acho, 39 e 40, e já no 7º volume. E então, lá em maio, abril, sei lá, acho que foi em abril de 2019, eles anunciaram que Saezuru teria uma adaptação pro cinema em um filme, né, uma animação, um longa-metragem que seria exibida agora em 2020 e que adaptaria então Saezuru, o que foi um choque gigantesco, porque deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Pra quem é novo no BL, no universo, pode não conhecer Saezuru, mas desde seu lançamento a obra ela ficou muito popular. Em 2016 ele levou o prêmio do Sugoi Japan Awards e é o primeiro mangá BL a estar listado nessa premiação. Inclusive ele é aclamado de diversas formas pela crítica, porque existem muitas coisas neste mangá, nesta obra, que são muito boas e que tornaram ela tão popular desde o seu lançamento. Toda a história está inserida dentro do universo da Yakuza, né, da máfia japonesa. E já existiram algumas críticas de pessoas especializadas nesse universo que dizem que o Saezuru ele retrata muito bem o que realmente acontece nesse universo, né? O que acontece por detrás de todo esse reino da Yakuza. Então, esse é só um dos aspectos que tornam ela uma obra sensacional. Eu vou dar uma breve explicação do que trata a obra pra vocês, porque eu já falei em uma crítica mais profunda aqui no canal, e depois eu vou dizer pra vocês um pouco mais do que eu achei do filme, da adaptação em si. O nosso protagonista é o Yashiro. Ele é um jovem, nem tão jovem, eu acho que ele tem em torno de 30 anos, mas ele é um jovem chefe Yakuza que ele vem aí de um histórico, de um passado bastante triste, e hoje ele se tornou um chefe Yakuza que mantém um amor, uma paixão por um antigo amigo de escola que ele não consegue levar pra frente, e um cara totalmente pervertido, tarado. Ele pensa em sexo o dia inteiro. Tudo pra ele tá vinculado, tudo pra ele tá relacionado a sexo. Ele gosta de práticas sadomasoquistas e ele é o tipo de cara que tenta arrancar sexo de qualquer oportunidade que ele veja pela frente. Ele vai então se deparar com o Domake, o Chikara Domake, que é o seu novo guarda-costa. É um antigo policial que estava preso, a gente ainda não sabe direito porquê no início da história. Ele estava preso, então ele encontrou aí, arranjou um emprego nessa empresa de fachada para as práticas de Yakuza do Yashiro, e ele arranjou um emprego como guarda-costas. Para quem quer entender melhor, o Yashiro, ele tem o papel de líder de uma empresa que é apenas uma fachada para o grupo Yakuza qual ele chefia. O Domake então não sabia bem disso, acaba se tornando guarda-costas do Yashiro, e eles vão acabar criando aí uma relação bastante conturbada a partir do momento em que o Yashiro ele dá investidas pra cima do Domake, porque o Domake é claramente o tipo de homem que ele gosta, só que ele tem aí meio que esse padrão, essa lei dele de não se envolver com subordinados dele. A questão é que mesmo ele indo contra isso, ele acaba investindo sobre o Domake, e ele vai acabar descobrindo que o Domake rejeita ele constantemente porque ele é um cara impotente. Só que isso acaba se tornando uma nova tara para o Yashiro. Ele começa a gostar de ter pequenas relações, né? Ou ele começa a se excitar mesmo com o Domake sendo um cara impotente. A gente tem diversos diálogos que chegam a ser cômicos para quem tá
lendo, né, que envolvem conversas sobre Palmole. E tipo, isso é divertida, é uma parte divertida, porque o Yashiro, ele leva isso tudo de uma forma muito cômica e sarcástica, ao mesmo tempo que ele se prende àquilo de uma forma muito estranha. Inclusive, isso acaba se tornando algo que vai prender os dois de uma forma muito intensa. Daí pra frente, o que a gente vai ver é o relacionamento dos dois se construindo de uma forma extremamente conturbada, porque cada um deles vem de um passado diferente, triste, de universos completamente diferentes, e principalmente o Domei, que precisa se adaptar a essa nova realidade, e o Yashiro vai encontrar no Domei uma coisa que ele nunca teve. Ele começa inclusive a se abrir, a contar coisas sobre ele, porque ele vê, parece, uma oportunidade de desabafo e confidência no Domei, que ele acaba falando e agindo de forma, falando coisas e agindo de forma que ele não costuma fazer, porque muito disso pode acabar influenciando direto na imagem forte que ele precisa preservar, no status que ele tem hoje em dia. A gente tá falando da história de dois homens que estão completamente quebrados pelo passado que eles têm. Fique claro que daqui pra frente, pra eu comentar um pouco da história, do que eu acho e de como isso foi levado no filme, talvez eu possa te dar alguns spoilers. O Yashiro é um homem que foi destruído por causa de abusos sexuais quando era criança, e isso transformou ele em um total pervertido que busca no sexo uma escapatória. Ele busca no sexo preencher algo que foi deixado pra trás. Ele se tornou um cara completamente sem amor e sem felicidade, e ele constantemente tenta compensar isso com o sexo. Já o Domei, ele acabou se envolvendo em uma situação onde também houve problemas com abuso sexual, não diretamente com ele, mas isso fez ele chegar a um ponto desesperador onde ele quase matou uma pessoa, e isso acabou levando ele à situação que ele tá agora, onde ele se tornou um cara completamente impotente sexualmente. A gente tá falando de dois caras que, por causa de abuso sexual, diretamente com eles ou não, acabaram tendo seu futuro completamente prejudicado. A questão é que um deles busca refúgio no sexo e o outro deles passou a repudiar isso, e o corpo dele não consegue mais responder a esse tipo de estímulo. Então a gente tá vendo um cara que nunca conheceu a felicidade, um cara que nunca teve oportunidade de viver isso de forma clara, porque desde muito novo ele passou por esse tipo de coisa, e a gente vê outro cara que viveu uma vida feliz, que tava muito bem, que tava tendo o futuro que ele queria, mas acabou perdendo tudo isso no meio do caminho. Saizuru é uma história muito densa, muito pesada, tem diversos gatilhos, mas ela traz isso tudo de forma bastante saudável. As discussões que ela impõe pra gente com isso são muito interessantes. Eu já vi algumas discussões, algumas brigas na internet, óbvio, como com gente relativizando tudo que acontece em Saizuru, mas Saizuru é uma obra muito profunda, muito densa. Não é uma simples questão de problematização. A Yoneda Kou, ela usa o abuso sexual como um recurso narrativo do background dos protagonistas de forma muito intensa e muito saudável, porque ela mostra como aquilo pode refletir na vida das pessoas. E isso constrói uma relação entre os protagonistas que vai mostrando pra eles como eles podem crescer junto com aquilo ali. A gente vai ter problemas que se desenrolam por causa disso, a gente tem situações entre eles que se desenrolam por causa disso, e tudo isso acontece dentro desse universo, desse ambiente de Yakuza que eu comentei, o que deixa as coisas ainda muito mais intensa. Os personagens são muito bons pra isso, o filme retrata isso muito bem, porque o Yashiro, ele é um cara muito frio, muito calculista, seguro de si o tempo inteiro, tem uma personalidade super sarcástica o tempo inteiro, então ele é um personagem, cara, ele é um personagem muito bom. E daí, envolvido com ele, a gente tem o Domei, que é um cara que na trajetória dele, né, nesse grande pico que a vida dele teve de felicidade, caindo direto pra perder tudo, pra começar do zero, e a gente vai ver aí que ele se tornou um cara completamente passivo
ele realmente é um subordinado do tipo calado que simplesmente acata todas as ordens do chefe pelo qual ele tá apaixonado. O filme retrata isso muito bem, eu acho que principalmente pelo fato de que ele se manteve muito fiel à obra original. Se você já leu o mangá, você vai perceber que ela é muito fiel. Ele adapta mais ou menos até o capítulo 7 ou 8 do segundo volume. É uma parte bastante tensa da história, que com certeza vai levar muita gente a caçar o mangá pra continuar lendo. O pessoal que conheceu só pelo anime vai correr atrás pra querer saber como a história continua. É uma parte bastante tensa que a gente vê acontecendo, mas a gente já tem continuação prevista, né? A gente tem The Storm's Break, é o nome da continuação, que eles anunciaram junto do lançamento do filme em fevereiro, e também tem um DVD de anime que deve ser lançado junto do volume 7 do mangá, que vai adaptar uma side history da história, que envolve outros personagens. A gente vai falar dela no canal quando saírem também. A questão é que o roteiro, ele adapta tudo muito bem, porque ele é muito fiel, então eles conseguem aproveitar de tudo que a Yoneda Cole já fez de certo e trazer pra cá. Eles conseguem abusar mais disso, porque tem algumas coisas que eles sabem aproveitar bem, como, por exemplo, a fotografia. Normalmente, as cenas de sexo, elas têm algumas variações. Quando o Yashiro, ele tá fazendo sexo de forma casual, né, constantemente aparece, a gente tem um cenário muito bem iluminado, muito claro. E já quando parece que a coisa envolve o domake e é um pouco mais envolvente, vamos dizer assim, a gente tem um jogo de luzes um pouco diferente, que cria uma certa tensão, um certo clima. E duas cenas que deixam isso bem claro é quando ele faz sexo com o Ryuzaki, por exemplo, e também quando ele tá mais uma vez se masturbando com o domake no banheiro. Então são duas coisas que deixam a história bastante clara pra gente. Então a fotografia é um elemento que deixa bastante claro pra gente essa variação de estados onde o Yashiro acaba se envolvendo com as pessoas. As cenas de sexo são outra coisa que eles conseguiram adaptar muito bem pro filme, porque desde que foi anunciado o lançamento, a gente que já conhecia a história ficou com essa preocupação. Saizuru é uma história que tem muitas cenas de sexo. O sexo, ele não é só um elemento pra deixar a história mais gostosa, vamos dizer, ou pra não é apenas recurso narrativo usado pra entreter o leitor. Não, ela é elemento base pra construir personagens, pra construir a história. Ela é muito importante. As cenas de sexo são muito importantes em Saizuru. Eu fiquei muito preocupado com o que eles iam fazer com isso, mas ao invés de apelar pro sabre de luz, pra aquela grande iluminação, pras censuras, eles conseguiram usar alguns truques, mãos e ângulos pra disfarçar um pouco tudo isso, um pouco essas cenas. Então foi uma pegada muito esperta que funcionou muito bem. Eu já te aviso, o filme ele tem muitas cenas de sexo, como a gente já tem no mangá. No filme a gente tem diálogos super intensos, super densos, que inclusive antecedem ou sucedem essas cenas de sexo. Então, tipo, a gente tem esses picos que mostram pra gente, como eu falei, que o sexo, ele não é apenas um recurso narrativo pra entreter leitor, ele é um elemento base usado pra construir todos os personagens, usado pra construir essa história. Então, isso era muito importante, então era muito preocupante de como eles iam adaptar isso, mas eles fizeram algo muito bom. Eles conseguiram trabalhar muito bem esses pequenos truques, né? Tipo mão no pênis quando eles estão fazendo sexo oral, ou então ângulos que facilitassem o disfarce quando tava tendo outras posições. Então é muito legal, foi uma pegada muito esperta, eles conseguiram agir bem com isso. Então é uma produção excelente, é uma produção sensacional, tá muito bom, a animação tá muito boa, o estúdio Grizzly, ele vem fazendo um trabalho bastante competente, né? A gente que é fã de BL sabe que nesses anos todos que a gente assiste alguns animes alguns mangás que foram adaptados, a gente tem algumas animações que são bem precárias, mas desde que o selo Blue Links da Fuji TV se uniu ao estúdio Grizzly, a gente tem alguns trabalhos bem bons, a gente vê essas animações passando um pouquinho do padrão que a gente estava acostumado, e Saizuru, ele vai para um nível um pouco maior, ele vai ainda mais acima, ele mostra que esse trabalho de animação tá muito bem feito. Por favor, se você não leu Saizuru ainda, leia, a obra é brilhante. Lembre que ela tem muitos gatilhos, principalmente envolvendo abuso sexual, então se isso pode te deixar sem
sensível de alguma forma, é melhor você passar longe dela, inclusive do filme. Mas conheço Saizuru, tem uma história brilhante de personagens com background super intenso, super bem construído. Eu vou panfletar Saizuru a minha vida inteira, porque a obra é maravilhosa e Yoneda Kon faz um trabalho incrível. O filme tá muito bom também, eu fiquei bastante feliz com o que eu vi aqui. Eu não tenho críticas negativas que sejam relevantes pra eu estar falando nesse vídeo. Aí a música que toca no encerramento do filme, gente, ela é maravilhosa. A trilha sonora do filme em si, ela é muito boa, ela funciona bem com todos os elementos, ela consegue ajudar a construir esse cenário Yakuza o tempo inteiro, né? Então é muito bom, ela se mistura muito bem com os elementos que a Yoneda já criou lá no mangá e que eles conseguiram trazer e adaptar pra gente. Mas a música de encerramento é de uma banda chamada Omoi no Take, que é muito boa, tá? A música, esse encerramento deles é muito bom. Cara, assistam, vamos procurar no Spotify que a música é muito boa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já assistiu o filme de Saizuru, deixa aqui nos comentários o que você achou, deixa a sua opinião pra gente poder continuar discutindo sobre isso. Se não assistiu, assista, que vale muito a pena. E vai ler o mangá também vale super a pena, ele é maravilhoso, é um espetáculo, uma obra-prima. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal se é novo por aqui e deixa o like se gostou do vídeo, porque ajuda muito o canal. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.